Enquanto você estiver no modo de sobrevivência, o seu corpo ele vai priorizar qualquer coisa, menos o seu foco, o controle e o seu equilíbrio. Primeira coisa, quando a gente fala do modo de sobrevivência, eu vou deixar aqui nos cards um vídeo que tem exatamente sobre isso, que é o que acontece quando você tá nesse modo. Mas hoje a gente vai falar sobre como sair desse modo em apenas 4 semanas. Quando a gente tá nesse modo, então, os principais pontos que a gente vai se atentar é com o corpo que tá em alerta constante, com o cortisol que tá elevadíssimo, um sistema nervoso ativado o tempo inteiro e uma energia que tá sendo poupada. O seu corpo ele tá só guardando ao invés de gastar. E aí isso acontece porque quando você tem uma restrição, o seu corpo vai entender isso como uma ameaça. Quando você tem um estresse muito constante, ele vai fazer com que você busque por uma recompensa para trazer um alívio desse estresse que tá ali o tempo todo. E quando você tá muito cansada, você acaba perdendo o controle também. Então é as estratégias que ele vai usar para te proteger, porque isso tudo não é nada mais, nada menos do que um modo de proteção do seu corpo. E aí, pensando então nessas 4 semanas, o que você vai fazer? Na semana 1 vai ser o principal ponto de regular o seu corpo. Então é aqui onde você vai focar principalmente em trazer segurança. Então fazer com que ele entenda que tá tudo bem. E aí você vai então comer em horários mais regulares. Então vai determinar o horário pro seu café, pro seu almoço, pro seu lanche, pro seu jantar. Você vai evitar pular refeições, então faz o seu café da manhã direitinho, faz o seu almoço. Você não evitar pular as refeições vai fazer com que ele diminua esse momento de poupar energia. E o terceiro ponto é focar no seu sono. Então, dormir melhor. O que você vai fazer para esse sono? Trabalhar numa higiene do sono, entrar com o magnésio, por exemplo, que é o Blue Calm ou Koala, e tirar as telas, né? Então, isso entra na higiene do sono, mas é essencial que você reduza os estímulos nesse momento para que você consiga relaxar e realmente dormir melhor. Então, aqui o seu corpo ele precisa entender que ele não tá em escassez. Ele pode fazer as coisas deles que tá tudo bem. E aí, então, vamos para a semana 2. Na semana 2, você vai trabalhar em reduzir as ameaças. Então, qual que é o foco aqui? É reduzir o estresse biológico. Quais são essas ameaças, então? Reduzir as restrições extremas, então você vai parar de fazer dieta maluca o quanto antes, por favor. De comer só salada, umas coisas que ultrapassadas, né, a gente sabe. Segundo, você vai diminuir o excesso de regras. Sabe aquela ideia do eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo, eu não posso fazer isso? Diminui, controla, respira. Ou do tipo, nossa, eu tenho que treinar 1 hora todo dia, e se você não treina, você fica naquela mentalidade de culpa. Você vai diminuir isso aqui. Então, por exemplo, do doce. Eu posso comer, mas eu vou comer controladamente. Então, separa suas 30 gramas de chocolate no dia, ou sua colher de sopa de doce de leite, e come. Mas, tipo, coloca uma ideia de que você tem uma permissão para comer aquilo se você tiver vontade. Não que é algo que você não pode. E o terceiro ponto é inserir pausas reais. Então, momentos para você desligar, respirar e realmente recarregar as energias, sabe? Então, seja passear no parque, ler um livro, qualquer coisa que você realmente goste e te dê prazer. Então, aqui você vai trabalhar em ter menos rigidez e ser mais constante. E aí, na semana 3, a gente vai trabalhar em reorganizar a sua energia. O foco é, então, na sua estabilidade mental. Quando a gente fala dessa estabilidade, quais são os pontos que você vai fazer? Primeiro, ajustar sua alimentação ao longo do dia. Então, se você sabe que durante a noite você vai para algo mais rápido, você tem uma dificuldade maior, deixa já preparado o seu jantar. Então, faz alguma coisa mais prática, que é só você chegar e comer. Ou se no almoço você tem o costume de pedir fast food, vê um pouco o que tem naquele fast food. Então, eu posso pedir no iFood uma salada, eu posso pedir um prato de comida, encontrar opções, sabe? Ou levar marmita. Então, você conseguir controlar melhor esses ajustes, pensando também em ter mais refeições fracionadas. Segundo, evitar os picos e as quedas de energia. Então, o que acontece aqui? Quando você consome carboidrato isolado, então se você come pão de manhã ou um docinho no meio da tarde, coisas que estão ali com muito açúcar, sem nenhum controle, ou seja, não tem fibra, não tem gordura, não tem proteína que faça com que esse açúcar não suba tão rápido, você vai dar uma controlada aqui.
Então, seja no seu pão da manhã, colocar um ovo, um queijo, no docinho da tarde, colocar um iogurte proteico, uma bebida proteica. Isso tudo já ajuda a controlar melhor sua glicemia. E pensando também nesses picos de energia, o café. Então, se você toma muito café, dá uma controlada. Então, você tomar ali 2 xícaras no dia já é uma quantidade super ok. Lembrando que a última xícara ela tem que ser até no máximo 4, 5 horas da tarde para não atrapalhar o seu sono. Por mais que você não sinta que atrapalhe, ele tá atrapalhando. Terceiro, você vai criar uma rotina mínima que é constante. Então, poucas coisas, poucas tarefas que você vai conseguir manter todos os dias. Então, eu consigo manter todos os dias o meu café da manhã. Eu consigo treinar todos os dias. O que você consegue fazer de uma forma constante. Então, você vai manter essa rotina o máximo que você conseguir. E aí, para nossa última semana, que é a semana 4, a gente vai entrar com reprogramar o seu comportamento. O foco aqui nesse momento é trazer mais consciência e autonomia na sua vida. Então, você vai identificar quais são os seus gatilhos. Então, eu como mais descontroladamente quando eu tô muito estressada. Por que eu fiquei estressada? Qual foi o gatilho do estresse? Para você conseguir trabalhar na raiz do problema e não só na consequência. E você vai construir então uma relação mais leve com a comida, voltando na ideia de que você tem uma refeição mais equilibrada, você tem mais dividido, você tirou essa ideia de que você não pode comer, que você precisa restringir tudo e mais um pouco. Então você vai aqui entender o que você quer comer. Eu quero comer uma salada de frango hoje. Tudo bem, se é isso que você quer, você vai comer. Não, hoje eu quero comer um parmegiana de frango. Nossa, como que eu consigo reduzir os danos desse parmegiana? Normalmente eu como parmegiana com um monte de batata frita e uma Coca-Cola. Eu consigo tirar a batata frita e trocar essa Coca por uma Coca Zero no primeiro momento. Então, conseguir trazer essa relação mais tranquila, mais leve, em que você foca na redução dos danos, mas não que você traga essa ideia de que tudo é proibido e que é 8,80. Então, a virada de chave é que sair do modo de sobrevivência não é sobre você fazer mais coisas, mas sim sobre você parar de agredir o seu corpo todos os dias. Então, você vai acabar fazendo menos coisas, mas de uma forma muito mais bem feita do que você estava fazendo antes. E aí, quando o seu corpo ele se sente seguro, ele tende a voltar a funcionar tranquilamente e o controle volta muito mais rápido do que você ficar ali toda hora apertando o cerco. O cerco, não o circo. Então, se você quer aprender a regular sua ansiedade, o seu intestino e melhorar a sua relação com a comida, se inscreve no canal. Por aqui você não vai aprender a se controlar, mas sim a se entender de uma vez por todas. Então já deixa o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Beijo!